Olá, professoras e professores. É bom estarmos juntos para realizarmos esta formação de professores de Ciências da Natureza da Rede Estadual de Educação do 5º ano, iniciando assim nossos trabalhos de 2014. Você será o mediador deste trabalho com os professores de sua regional. Então esperamos que este material, o tutorial e a pauta detalhada contribua para que essa formação atinja os objetivos propostos e seja um sucesso. Esta formação tem o objetivo de realizar a reflexão sobre as concepções da área de ciências da natureza, analisar os descritores que tiveram baixo desempenho nas avaliações de 2013, relacionando-os às expectativas de aprendizagem e iniciar o planejamento 2014. Nosso trabalho estará organizado da seguinte forma: um momento para o relato de experiências, no segundo momento, o estudo da concepção de área de ciências da natureza e no terceiro momento, momento das atividades práticas do planejamento do trabalho anual. Então, para o primeiro momento, para que todos se sintam à vontade para participar, você, mediador, preparará um ambiente acolhedor, apresentação dos componentes do grupo e a dinâmica de sensibilização. Neste momento, aproveite e apresente a pauta de trabalho, explique que nós teremos 8 horas de atividades presenciais e 30 horas de atividades não presenciais, e que a parte não presencial será desenvolvida em sala de aula, com a aplicação das estratégias e planos que foram construídos nos momentos presenciais. Então agora nós vamos para a seguinte atividade. Será projetada uma imagem e os participantes terão que fazer individualmente a leitura da imagem e o registro do que foi observado. Então vamos preparar o nosso olhar. Deixe um momento para que os participantes observem e identifiquem o que pode ser destacado nesta imagem. Em seguida, eles deverão socializar com 2 colegas o que registrou e identificar o que ele não observou e que os seus colegas observaram nesta leitura de imagem. Você, mediador, deverá questionar os participantes. Seu registro contemplou todas as possibilidades e situações observáveis? Não. Por que isso ocorreu? Questione 3 ou 4 participantes como foi realizar essa leitura da imagem. Leve o grupo a considerar que a leitura de uma situação é pautada pela leitura do contexto em que cada um vê a situação. Ajude-os a compreender que quanto mais eu conheço a situação ou quanto mais observo, mais condições tenho de contextualizar e registrar. Vamos fazer a relação dessas observações, com o ensino de ciências. Em seguida, haverá o relato de experiências. Para esta atividade, você deverá apresentar o professor referência, que fará o relato de uma experiência bem-sucedida no trabalho pedagógico. Este professor irá relatar a experiência com o uso do caderno educacional, tendo como foco as estratégias que desenvolveu para superar as dificuldades ou desafios encontrados. Vale destacar aqui que os professores do 4º ano não tiveram este trabalho com o caderno educacional. Então, valorize as experiências de sucesso também fora das atividades propostas do caderno. Durante este relato, você listará os pontos-chave da experiência apresentada, fazendo a interlocução com a reflexão sobre a concepção do ensino da área de ciências da natureza. Neste segundo momento, nós faremos um estudo das concepções da grande área Ciências da Natureza. Esta grande área engloba química,
física e biologia. Para esta reflexão, é necessário discutir alguns pontos, como: qual o sentido e o valor do ensino de ciências da natureza? Que importância ele tem na formação das pessoas esclarecidas e participativas? Qual o papel que ele cumpre no desenvolvimento do educando? Algumas reflexões sobre o ensino de ciências. Para construir a concepção do ensino de ciências da natureza, devemos buscar respostas para alguns questionamentos. Então, discuta com o grupo a importância do ensino de ciências, ressaltando que o ensino de ciências da natureza e a educação de qualidade exerce impacto positivo no desenvolvimento do raciocínio lógico, despertando criatividade, interesse e possibilitando a aprendizagem. Então, por que ensinar ciências da natureza? Neste momento, ao trabalhar com esta tela, o mediador deverá retomar os questionamentos e deixar o grupo participar. Ouça as respostas do grupo. Qual o sentido e o valor do ensino de ciências? Aguarde as respostas e conclua falando sobre a necessidade da contraposição ao senso comum que a disciplina possibilita aos estudantes. Esta contraposição é necessária, pois os avanços científicos estão cada vez mais acessíveis. Lance a outra pergunta: que papel cumpre o ensino de ciências no processo de desenvolvimento do educando? Aguarde as respostas e conclua que o ensino de ciências favorece, além da ciência pura, as noções de leitura e interpretação textual e de imagem, além do pensamento lógico matemático. Que impactos pode produzir na formação de uma visão mais distanciada do senso comum e mais compatível com a complexidade da vida atual? Aguarde as respostas e faça a exposição dizendo que, ao utilizarmos qualquer forma de tecnologia, seja na vida cotidiana, na medicina e na ciência dos materiais, foi o conhecimento científico que possibilitou à sociedade atual chegar aos patamares de desenvolvimento atuais. Então, que importância tem a ciência na formação de pessoas esclarecidas e participativas? Considere as respostas do grupo e conclua descrevendo o modelo de idealidade versus realidade que podemos atingir quando o conhecimento científico é formado de maneira sólida e consistente, formando um cidadão crítico e agente de transformações no mundo. Converse com os cursistas sobre as possíveis respostas para estes questionamentos e encerre as discussões ressaltando as respostas apresentadas para cada questionamento. Em seguida, reforce a discussão destacando as respostas, que todas as respostas a esses questionamentos constituem um conjunto de argumentos a favor do ensino de ciências, integrando os conhecimentos de biologia, física e química em todos os níveis de ensino. Argumentos assim inspiraram um modelo de ensino de ciências conhecido como CTS, com ênfase na ciência, tecnologia e sociedade. Destaque agora que a ciência é o agente transformador da realidade e possibilita novos conhecimentos. A tecnologia é algo possibilitado pelo avanço da ciência. E a sociedade é o nosso contexto, cada vez mais avançada e interativa. Então, que modelo de ensino de ciências nós temos e nós queremos? Para que o ensino de ciências da natureza aconteça de forma eficaz,
é preciso integrar os conhecimentos nas áreas de ciência, tecnologia e sociedade. Assim, mediador, retome os conceitos do slide 9 sobre o porquê ensinar ciências da natureza, ressaltando alguns dos objetivos do ensino de ciências, que são o ensino de ciências da natureza, que deve estar composto por conceitos científicos e tecnológicos, com suas implicações, processos de investigação e interações entre ciência, tecnologia e sociedade. As interações entre ciência, tecnologia e sociedade que propiciam o desenvolvimento de valores e ideias por meio de estudos de temas locais, políticas públicas e temas globais. Desta forma, garantimos a construção de um conhecimento científico estruturado, contextualizado e aplicável. Neste slide, dê ênfase aos aspectos destacados, traduzindo aqui qual é o desejo de formação de conhecimentos ao ensinarmos ciências. O que nós queremos? A ciência como atividade humana, a sociedade que busca desenvolver nas pessoas uma visão operacional sofisticada de como são tomadas decisões sobre problemas sociais relacionados à ciência e tecnologia. O aluno como alguém que seja preparado para tomar decisões e que compreenda a base científica da tecnologia e a base prática das decisões, ou seja, um aluno autônomo, crítico. E o professor como aquele que desenvolve o conhecimento comprometido com as inter-relações complexas que há entre ciência, tecnologia e decisões. Mediador, reforça aqui o valor do ensino de ciências da natureza, ressaltando que por meio do conhecimento científico podemos explicar o funcionamento do mundo natural. Então, aprender ciências é conseguir sair da visão do senso comum para uma visão científica da realidade. Promovam uma reflexão sobre o processo de aprendizagem em ciências, destacando que os conhecimentos prévios dos estudantes, alguns estão carregados de senso comum, como, por exemplo, tomar banho de chuva causa gripe. Isso é senso comum. Ao estudar e concluir que a gripe é causada por um vírus, é a interferência da aprendizagem com a visão científica da realidade para atingir um novo estado de conhecimento. Estes novos conceitos científicos aprendidos nos levam a uma nova forma de ver a realidade. Então, aprender significa entender que ficamos gripados quando temos contato com o vírus influenza. Após a aprendizagem significativa, surge uma visão científica da realidade. Então, o valor formativo do ensino de ciências da natureza. Então, aqui nesse slide, nós teremos o fechamento dos temas dos slides anteriores sobre a importância do ensino de ciências. Então, destaque o valor do ensino de ciências com foco no seguinte trecho: o ensino de ciências cumpre um papel relevante na passagem de uma visão de senso comum a uma visão científica da realidade. Então, o que ensinar em ciências da natureza? Neste momento, nós iniciaremos uma fala sobre o currículo de ciências, o currículo que está em implantação no estado de Goiás. É importante destacar que o ensino de ciências da natureza na educação básica abrange química, física e biologia. Os fenômenos naturais, que é o objeto de estudo da educação básica, são explicados de forma integrada, sob todos os aspectos biológicos, físicos e químicos. É impossível explicar um fenômeno natural com saberes isolados. Não conseguimos explicar nenhum fenômeno da natureza só falando biologicamente ou só com aspectos da química.
Destaque neste momento a importância da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade que a disciplina de ciências da natureza requer para explicar os fenômenos naturais. Saber ciência não é memorizar uma lista de fatos científicos. Então, isto requer a integração das áreas. É importante destacar que no mundo atual o conhecimento se traduz a partir do momento em que reconhecemos, compreendemos e aplicamos os conceitos, as ideias e os sistemas para solucionar problemas. Então, neste momento, mediador, queremos mostrar aqui um pouco da dinâmica do conhecimento científico e do método científico na sociedade moderna, cada vez mais distanciada da memorização e dos conceitos isolados. Relembre que muitos recursos didáticos disponíveis, principalmente alguns livros didáticos, ainda trazem essa visão errônea sobre o currículo de ciências. Porém, o currículo de ciências do estado de Goiás já traz essa abordagem proposta pelos PCNs. Então, no currículo de Ciências da Natureza da Rede Estadual da Educação em Goiás, não faz a tradicional separação dos temas tipo meio ambiente, 6º ano, seres vivos, 7º ano, corpo humano, 8º ano, química e física, 9º ano. No ensino fundamental, explicam-se os fenômenos naturais de forma integrada, sob todos os aspectos biológicos, químicos e físicos. No ensino fundamental, o objetivo é tratar a ciência de uma forma geral. Só no ensino médio é que cada disciplina dará o rigor científico adequado à sua especificidade. Então, neste slide, destaque a correlação e a complementariedade das diferentes áreas de ciências da natureza com situações e fenômenos do cotidiano. Mostre que no gráfico aqui temos uma demonstração de como a interdisciplinaridade em ciências é importante. Nós temos aqui a química, a física, a biologia e os aspectos gerais que compõem ciências da natureza. Reforce que temas tradicionais como saúde, ecologia e fontes de energia não podem ser ignorados. Agora nós queremos demonstrar que o currículo referência, já conhecido e analisado pelos professores de ciências, foi concebido para contemplar as nuances debatidas até agora. Então, vejamos o currículo referência da Rede Estadual de Educação de Goiás. Mediador. Nos próximos slides, faça o fechamento da ideia sobre o que ensinar em ciências com o currículo referência, destacando a necessidade de parâmetros de currículo mínimo que garanta a efetividade e a qualidade da educação para todos. O nosso currículo, nossa matriz curricular, é organizada da seguinte forma. Então, vamos destacar aqui a estrutura deste currículo referência experimental de ciências da natureza, no ensino fundamental e no ensino médio. Nós vamos ver que o currículo está organizado em bimestres, expectativas de aprendizagem, eixos temáticos e conteúdos. Temos aqui o currículo do 5º ano, 1º e 2º bimestre, 3º e 4º bimestre, que tem a mesma estrutura dos currículos de todas as outras séries da educação básica. Agora nós vamos ao terceiro momento desta formação, no qual nós vamos ver um pouco de atividades práticas. Vamos analisar o descritor e os descritores que tiveram baixo desempenho e passarmos para atividades práticas. Então, destaque que neste momento a importância das avaliações externas. Elas são mais uma ferramenta de auxílio para o professor. Reitere o caráter diagnóstico que essas avaliações apresentem. Mediador, é o momento para você fazer uma breve discussão sobre as avaliações diagnósticas que acontecem no 5º ano. Então, nós vamos fazer uma análise dos descritores que tiveram baixo desempenho na 2ª e 3ª prova diagnóstica que foi realizada com o 5º ano em 2003.
é importante retomar alguns pontos vivenciados anteriormente, como a definição do currículo, o debate que gerou esse currículo, a implantação das avaliações diagnósticas e da avaliação SAEGO, a otimização do planejamento anual e do plano quinzenal, a implementação de elaboração de itens, teoria de resposta ao item, a otimização de programas de acompanhamento às escolas e a melhor análise dos avanços no aprendizado dos alunos. Então vamos conhecer um pouco a análise do descritor crítico, correlacionando com as expectativas de aprendizagem apresentadas no currículo. Em ciências, cada conteúdo está relacionado a diversas expectativas de aprendizagem e cada expectativa está relacionada e reflete as habilidades a serem desenvolvidas, observando a temporalidade e a gradação que está relacionada ao nível de aprendizagem. Então vamos observar aqui este gráfico, que é resultado da segunda avaliação diagnóstica. Ao olhar, o que podemos perceber? Vemos ali a linha marcando o ponto médio, 50%. E nós vamos perceber que alguns descritores estão abaixo da média, observando que o D5 e o D17 estão abaixo da linha que indica a média, ou seja, o nível de proficiência está abaixo do esperado. Neste momento, convide os professores a fazer a análise do gráfico, observando que na vertical nós temos a porcentagem de aproveitamento. Na horizontal, os descritores representados em barras com seus respectivos aproveitamentos percentuais. Destacamos aqui o D5 e o D17. O D5 diz que o aluno deve ser capaz de reconhecer relações de dependência dos seres vivos entre si e com o ambiente. E no D17, ele deve ser capaz de identificar os astros do sistema solar. Lembrando que esse descritor, essa avaliação aplicada no 5º ano, ela está no final dessa primeira etapa. Então, ela avalia habilidades que foram desenvolvidas no decorrer desta etapa de ensino, que inclui do 1º ao 5º ano. Então, vamos observar agora no currículo do 1º bimestre. Neste slide, faça uma leitura das expectativas de aprendizagem, pedindo aos professores que verifiquem se existe alguma correspondência das expectativas com os descritores que tiveram baixo aproveitamento e que foram apresentados no gráfico anteriormente. Antes de apresentar o próximo slide, motive a participação dos professores. Aguarde as contribuições, que eles identifiquem aqui as expectativas relacionadas ao descritor que teve baixo desempenho. Agora, neste quadro, mostrando este quadro, nós vamos perceber que o descritor se desdobra em diversas expectativas de aprendizagem, ou seja, é necessário trabalhar diversas expectativas de aprendizagem para contemplar um descritor que foi cobrado e que é cobrado na avaliação. Para que o aluno consiga identificar os astros do sistema solar, ele deve desenvolver outras habilidades, como reconhecer a imensa quantidade de corpos celestes, percebendo que a paisagem celeste não é fixa, diferenciar estrelas, planetas e satélites, identificar a caracterização do sistema solar e seus planetas, reconhecer os movimentos da Terra, são exemplos das expectativas de aprendizagem que estão no currículo do 1º bimestre e que deve ser trabalhado para conseguir atender o descritor que foi avaliado. Mediador. Nos slides que se seguem, propõe aos cursistas que realize a seguinte atividade. Eles deverão ser organizados em grupos para observar o currículo do 2º bimestre e identificar quais expectativas de aprendizagem
estão relacionadas com o descritor com menor aproveitamento que foi apresentado no gráfico. Deverão completar o quadro, correlacionando descritor, expectativa de aprendizagem, eixo temático e conteúdo. Então, a atividade é o seguinte: vai observar o currículo e vai verificar no gráfico o descritor com baixo aproveitamento, correlacionar com as expectativas de aprendizagem mostrada no currículo e, em seguida, preencher o quadro da atividade. Aguarde um momento para que os professores realizem esta atividade. Organize para que os professores troquem experiências, estude as expectativas, analisando o gráfico com os descritores e, em seguida, promova a socialização. Solicite que alguns cursistas comentem o desenvolvimento da atividade, as possibilidades de trabalho, os entraves e as sugestões para enriquecer o trabalho. Após a socialização, mediador. Conclua o trabalho mostrando duas possibilidades de atividades para atingir as expectativas de aprendizagem e, por consequência, os descritores avaliados que tiveram baixo desempenho. Uma das sugestões é o trabalho com vídeo, que estimula os sentidos da visão e audição, promove melhor interação com o tema e facilita a aprendizagem. Ao trabalhar com vídeos, é necessário planejar um roteiro com análise para o antes, o durante e após a exibição. Então, mediador, apresente o vídeo aos professores e solicite que, ao assisti-lo, identifique as possibilidades de trabalho pedagógico de forma a atender às expectativas de aprendizagem deste bimestre e, consequentemente, o descritor D5, que, conforme observado no gráfico do primeiro bimestre, foi um dos descritores críticos. O vídeo sugerido aborda temas que contemplam as relações de dependência dos seres vivos entre si e com o ambiente. Após o trabalho com vídeo, solicite o registro das atividades das sugestões identificadas. Outra possibilidade pedagógica é o estudo dirigido, um estudo com roteiros de pesquisa e perguntas para serem contemplados durante o estudo de um determinado tema. Agradecemos a contribuição de todos e lembramos que é importante avaliar os trabalhos realizados no encontro. Então, converse com os professores sobre as dúvidas que foram esclarecidas e quais ainda precisam esclarecer. Solicite que apontem os pontos positivos, negativos, críticas e sugestões para melhorarmos os momentos de formação.